E aí, beleza? No escritório, Greg continua fazendo desenhos em vez de trabalhar. Ele tem na cabeça a imagem de um lugar bonito e de uma mulher encantadora. E tudo parece muito real. Mais tarde, ele é interrompido por uma ligação de sua filha Emily, que começa perguntando como ele está lidando com a lesão no ombro. Após Greg confirmar que está tomando a medicação, Emily o convida para um jantar em comemoração à sua formatura. No entanto, o relacionamento de Greg com sua ex-esposa não é bom e ele teme estragar o jantar. Em vez disso, ele propõe levar Emily e seu irmão para sair no dia seguinte. Depois, ele liga para a farmácia para renovar sua receita, mas informam que ele já esgotou todos os pedidos. Após tomar seu último comprimido, Greg sai para uma reunião com seu chefe e não percebe sua carteira piscando sobre a mesa. O chefe, Bjorn, o repreende por perder tempo desenhando e o demite. A princípio, Greg fica em choque e não sabe como reagir, mas ao ser tocado no ombro, ele surta e empurra o chefe. Bjorn bate acidentalmente a cabeça na mesa e morre instantaneamente. Desesperado, Greg pensa em algumas opções, mas o banheiro está ocupado e a saída de emergência acionaria o alarme. Ele decide pendurar o corpo na janela usando as mangas da camisa e o cobre com a cortina. Quando a secretária entra, Greg diz que Bjorn não apareceu e vai embora. No bar, ele pede uma bebida forte e percebe que Isabel está o observando. De repente, ela começa a fazer um gesto estranho com a mão e declara que ele é real porque ele não é afetado por seus poderes. Greg fica confuso, então Isabel move o braço para derrubar objetos da bandeja do garçom. Ela menciona que ele precisa de um álibi e aponta para o prédio do escritório, onde o corpo pode ser visto na janela. Isabel diz que vai ajudá-lo porque se sente responsável, já que criou aquele mundo. Mas primeiro ela precisa que Greg recupere seu colar com o ex-namorado. Como o ex é real, ela não pode usar seus poderes contra ele. Greg não entende, então Isabel explica que as pessoas na rua e o bartender não são reais. Ela também sabe o nome dele, mesmo sem ter sido apresentada, afirmando que tirou da mente dele. Ele vai ao banheiro e encontra o ex dela desmaiado no chão. Então pega o colar da mão dele e entrega a Isabel, que diz que o objeto contém cristais amarelos especiais, capazes de manipular o mundo falso. Ao saber que o homem estava inconsciente, ela manda Greg buscar também sua carteira. Eles usam o dinheiro para comprar bebida alcoólica e colocam os cristais nela antes de beber. Agora, Isabel anuncia que Greg está livre. Eles usam o novo poder juntos e empurram o corpo de Bjorn pela janela, simulando um suicídio. Greg corre para se juntar à multidão assustada, mas Isabel o arrasta para longe para evitar suspeitas. Ela diz que ele precisa se esconder. Então o leva até uma loja de eletrônicos para obrigá-lo a vender o celular. Greg olha pela última vez para a foto da família antes de entregá-lo. Na televisão, já estão noticiando a morte de Bjorn. Depois disso, Isabel leva Greg ao acampamento onde mora com vários moradores de rua. No entanto, ela afirma que não é sem teto, apenas quer viver fora do sistema. Como ela tem água e eletricidade e Greg não tem muitas opções, ele concorda em se esconder ali por um tempo. À noite, eles assistem às notícias e descobrem que o caso de Bjorn foi oficialmente encerrado como suicídio, o que significa que Greg está seguro. Mesmo assim, ele continua se sentindo culpado com o ocorrido. Então Isabel o lembra de que Bjorn não era real. Como ele ainda tem dúvidas sobre isso, ela decide ensiná-lo a usar seus poderes. Começa colocando um isqueiro em sua mão e o orienta a acender algumas velas à distância. Greg consegue fazer isso na primeira tentativa. Em seguida, Isabel apaga as velas com um aceno e pega o isqueiro de volta. Agora, ele tenta apenas com a mão e consegue acender as velas de novo. Durante o jantar, Greg mostra a Isabel os desenhos da casa luxuosa e da mulher bonita. Ela aponta que é ela mesma, o que significa que ele tem desenhado a vida real deles fora daquele mundo e que ele é o seu companheiro. Os dois acabam se beijando. Na manhã seguinte, Emily vai ver seu irmão Arthur. Ela quer que ele a ajude a encontrar Greg e convencê-lo a ir à formatura, mas Arthur se recusa, dizendo que não pode mais confiar nele. Arthur lembra à irmã que Greg sempre aparece com algum ferimento para usar como desculpa e insinua que ele é viciado em remédios, deixando Emily chateada e fazendo com que ela vá embora. Enquanto isso, Isabel e Greg vão andar de patins e se divertem derrubando pessoas com seus poderes, inclusive idosos. Greg hesita no começo, mas Isabel ensina que nada importa, pois aquilo não é real.
real. Quando todos estão no chão, eles se beijam no meio da pista. No banheiro, tomam mais cristais e se envolvem romanticamente. Ao saírem, roubam roupas do cabideiro. Do lado de fora, eles veem a si mesmos sendo presos. De repente, estão dentro dos carros da polícia, enquanto os indivíduos com as roupas roubadas são apenas 2 mendigos. Na delegacia, eles tiram fotos, mas se recusam a dizer seus nomes. Logo são soltos e continuam animados para se divertir ainda mais. Enquanto isso, Emily está visitando todos os abrigos locais em busca do pai. Pouco depois, Isabel pede a Greg que a espere no restaurante. Então ela vai até a esquina, onde rouba um cliente das garotas de programa locais. Greg quer fazer um pedido enquanto espera, mas não tem dinheiro suficiente para pagar e Isabel já está indo embora no carro do cliente. Em uma das mesas, Arthur está com os amigos. Ele percebe a situação lamentável do pai, mas decide não se aproximar. Greg espera do lado de fora por um tempo, até que um funcionário sente pena dele e lhe dá alguma comida vencida. Nesse momento, Isabel volta e os dois comem juntos. À noite, ela vai até Kendall para pedir que ele recarregue seu colar com cristais amarelos. Greg espera do lado de fora e é abordado por um traficante que tenta vender substâncias ilegais. Quando Greg recusa, o homem lhe mostra o traseiro em sinal de insulto. Enquanto isso, Emily procura pelo bairro porque Arthur contou o que viu. Eventualmente, ela encontra Greg esperando por Isabel e tenta levá-lo consigo, preocupada com o estado mental do pai. Greg pede que ela espere mais um pouco e promete que irá à formatura. Mas Emily revela que se formou 2 semanas atrás. Parece que Greg perdeu a noção do tempo, mas ainda assim se recusa a ir com a filha. Derrotada, Emily entrega seu número de telefone e implora para que ele ligue caso precise de algo. Após sua partida, Greg olha para o papel e percebe que é uma foto da formatura. Então, Isabel retorna com mais cristais e pede que Greg ignore Emily, dizendo que ela não é real. Enquanto eles se afastam, outro traficante começa a segui-los em sua van, ameaçando atirar por estarem em seu território. Greg consome cristais em excesso e usa seu poder para esmagar a van, mas depois vomita. Na manhã seguinte, Greg acorda na casa de Isabel. Como ela não está por perto, ele pega suas coisas e vai embora. No caminho, um morador de rua lhe joga uma lata de cerveja e Greg começa a beber logo cedo. Ele encontra um telefone público e tenta ligar para Emily, mas só consegue deixar recado na caixa postal. Ao voltar para o acampamento, Isabel entra em pânico por ele ter saído e diz que havia deixado um bilhete. Ela também afirma que todos os cristais foram roubados. Isabel encontra a foto de Emily no bolso de Greg e chora, achando que ele está escolhendo uma pessoa falsa em vez dela. Greg jura que não viu sua filha e os dois discutem. Em meio ao surto, Isabel o lembra de que tudo é simulação e que sente que está perdendo ele. Quando ele menciona que talvez devessem se afastar, Isabel lhe dá um tapa e diz que eles são almas gêmeas. Greg se irrita, dizendo que não tem nenhuma prova da história dela. Desesperada para que ele fique, Isabel abre um cofre e pega alguns cristais azuis que conseguiu com Kendall. Supostamente, os cristais azuis conseguem tirá-los da simulação. Embora tudo seja apenas teórico, eles precisam tomar 10 cada um, mas Isabel tem menos do que isso. Mesmo assim, ela quer tentar. Usando um dispositivo especial, Greg consome os cristais azuis e de repente desperta em um novo lugar. Dentro de uma sala misteriosa, Greg se vê usando roupas elegantes e conectado a uma grande máquina cheia de cérebros. Há outras pessoas conectadas à máquina, incluindo Isabel, que também acorda com aparência saudável. Um técnico preocupado os examina, chamando-os de doutores, mas Isabel o tranquiliza, dizendo que estão bem e que saíram da caixa cerebral de propósito. O técnico ajuda Greg a se desconectar e lhe dá uma bebida para reidratação. Percebendo a confusão de Greg, Isabel explica que, dentro da simulação, apenas os voluntários ligados à máquina são reais. Todas as outras pessoas que viram eram pessoas geradas, ou PG. O técnico então confirma que conseguiu salvar suas reencarnações na nuvem. Quando Greg olha para o computador, nota que Emily está listada como uma PG. Isabel leva Greg para fora do centro de pesquisa e ele descobre que aquele é um mundo utópico, cheio de tecnologias avançadas. Algumas pessoas mandam apenas hologramas em vez de seus corpos reais. Ele fica preocupado quando o outro cientista se mostra receoso com as pesquisas de Isabel, mas ela garante que está tudo bem. O casal sai para caminhar e admirar a beleza daquele mundo. E Greg se pergunta por que não se lembra
lembra de nada disso. Isabel o tranquiliza, dizendo que a perda de memória é normal após estar tanto tempo conectado e que suas lembranças vão voltar em breve. Ela aponta para uma casa, dizendo que é o lar deles, e Greg percebe que é a paisagem que ele vinha desenhando o tempo todo. Enquanto o casal passa um dia maravilhoso nesse novo mundo, Emily continua procurando desesperadamente por seu pai no mundo anterior, sem sucesso. À noite, Isabel demonstra preocupação porque a memória de Greg ainda não retornou. Ela acha que a culpa é dela por tê-lo forçado a sair da simulação sem a dose correta. Quando menciona que talvez ele nunca recupere a memória, Greg responde que não se importa, pois está adorando vivenciar aquele lugar como se fosse a primeira vez. Ele pergunta se sempre foi assim. Então, Isabel revela que aquele mundo costumava ser pior do que a simulação, com poluição matando pessoas nas ruas e pobreza extrema. 3 coisas ajudaram a mudar tudo: biologia sintética, automação e mineração de asteroides. Ela mostra uma máquina chamada visualizador de pensamentos, dizendo que foi Greg quem a inventou. Qualquer coisa que se mencione, ela aparece na tela instantaneamente. Com as imagens geradas pelo visualizador, Isabel conta a história daquele mundo. A biologia sintética resolveu os problemas ambientais e a mineração de asteroides gerou grandes fortunas. O dono da empresa de mineração doou muito dinheiro e agora todas as pessoas recebem uma renda base de 500 mil por ano, enquanto os robôs fazem todas as tarefas. As pessoas passaram a ter tempo para seus interesses, mas se acostumaram rápido demais e suas vidas ficaram sem graça. Por isso, Isabel criou a Brainbox. Ao deixar as pessoas viverem o lado ruim, elas aprendem a valorizar o lado bom. Greg acredita que a ideia funciona, já que está tendo uma experiência incrível. Isabel lembra que precisam voltar ao laboratório, mas ele a convence a aproveitar mais um dia. No dia seguinte, o casal vai velejar antes de participar de uma festa, onde tem várias conversas filosóficas com outros cientistas. À noite, um médico espera até Greg ficar sozinho para lhe contar que há boatos de problemas na pesquisa de Isabel. Ele garante que está tudo bem, mas o homem pede que ele fique atento, pois isso pode prejudicar a reputação de Isabel. Após a saída do homem, ela pergunta o que conversaram. Greg finge que não foi nada, mas Isabel se irrita e o acusa de tratá-la como idiota. Ela acredita que ninguém confia nela e que todos estão rindo pelas costas. Para acalmá-la, ele jura que acredita em sua pesquisa. O casal então deixa a festa, sem perceber que um holograma de Emily os observa. O técnico a alerta para não se aproximar de Greg, pois ele está instável. Naquela noite, Greg sonha com a simulação. Na manhã seguinte, Isabel diz que quer provar que seu experimento funciona, e para isso precisa de mais dados, sugerindo que voltem para a caixa. Greg não quer voltar. Ele pede para que ela publique os dados que já tem, que são suficientes. Isabel só concorda depois que Greg aceita ser entrevistado durante a apresentação. Naquela noite, em um teatro lotado, Isabel apresenta seu experimento com o nome Felicidade. Ela explica que a verdadeira felicidade só é alcançada quando se entende o contraste com o estado oposto da mente. Greg é chamado ao palco e Isabel lhe faz algumas perguntas. Depois que ele conta à plateia o quanto se sente bem, Isabel exibe um vídeo mostrando as respostas de Greg antes de entrar na simulação, revelando um homem amargo e frustrado. Quando ela pergunta se ele sente falta de alguém atualmente, Greg hesita ao ver um holograma de Emily no público. Mesmo assim, ele responde não. Isabel conclui sua pesquisa dizendo que um homem antes frustrado agora está cheio de encantamento. Na festa após a apresentação, todos os cientistas elogiam Isabel. Greg continua vendo o holograma de Emily e decide segui-lo, percebendo que as ruas feias da simulação surgem ao redor dela. Ele pergunta se ela está realmente ali, e Emily responde que sim, lembrando-o de seu nome e dos filhos, afirmando que ele não está pensando com clareza. Ela foi até as tendas e trouxe de volta o colar com os cristais amarelos. Emily compartilha uma lembrança da infância, e Greg fica feliz ao perceber que se lembra. Sua filha pede que ele escolha entre os dois mundos. Alguns homens discutem enquanto tentam chegar até Isabel e se tornam agressivos, derrubando um deles sobre uma mesa de vidro. Logo em seguida, vários manifestantes invadem o local, gerando total caos. O barulho faz Greg se virar e quando olha de novo, Emily desapareceu. Ao ver Isabel presa no meio da multidão sem conseguir sair, Greg decide usar o cristal amarelo e seu poder para afastar as pessoas. Depois, os dois correm para
para fora do prédio apenas para descobrir mais caos e tumultos nas ruas com muita violência. Os hologramas mostram a pobreza da simulação, e Isabel conclui que tomar menos cristais azuis fez com que a simulação viesse junto com eles. A única forma de corrigir isso seria tomando a dose certa dos cristais azuis, mas eles não existem no mundo real. A única opção é se reconectarem. O casal chega ao laboratório, onde a energia está falhando, e o técnico os alerta de que pode ser perigoso. Isabel ignora o aviso e conecta os dois à máquina. Logo, eles acordam no acampamento, onde chove muito forte. Eles vão até o bar em busca de Kendo, mas quando o barman tenta expulsá-los, Isabel usa seu poder para matá-lo. Ela então se aproxima de um grupo numa mesa e agarra o cabelo de um homem, exigindo saber onde está Kendo. Outro sujeito saca uma faca e Greg corre para acalmar todos. Enquanto Isabel continua o interrogatório, Greg se choca ao ver Bjorn do lado de fora. Ele corre até ele e exige saber o que realmente aconteceu, mas Bjorn apenas lhe dá algumas moedas e chama a segurança. Isabel arrasta Greg dali e o lembra de que Bjorn não é real, apenas foi reiniciado. Depois disso, Isabel compra spray de pimenta das garotas de programa e consegue um cliente. Ao entrar no carro, ela usa o spray no rosto do homem e Greg aproveita para tirá-lo à força. O homem tenta reagir, mas ele o derruba com um soco. Após roubar a carteira dele, o casal foge com o carro e encontra uma arma no porta-luvas. Momentos depois, eles chegam à casa de Kendo e Isabel ameaça atirar se ele não entregar os cristais azuis. Kendo aceita cooperar e coloca a mão no bolso. Achando que ele ia sacar uma arma, Isabel atira. No entanto, ele realmente estava pegando os cristais. Isabel não sente culpa, pois mesmo sendo real, isso não vai matá-lo no mundo real. Greg se desespera, achando que ela está inventando regras conforme deseja. De repente, a polícia invade o local e Greg e Isabel sobem correndo até o telhado. Eles escapam pela escada de incêndio e chegam ao carro roubado. Enquanto isso, Emily procura Arthur para pedir ajuda, pois a polícia entrou em contato com ela com as últimas notícias. Quando o casal chega ao acampamento, prepara o dispositivo apenas para descobrir que, mais uma vez, os cristais azuis não são suficientes. Com a polícia surgindo na ponte, Isabel conclui que um deles deve voltar e o outro ficará preso ali para sempre. Greg se recusa a permanecer, então ela entrega o dispositivo a ele. Porém, ele não tem coragem de deixá-la para trás. Em vez disso, propõe um plano. Isabel pode matá-lo para que ele acorde no mundo real, e ela o segue com o dispositivo. Ela recusa e admite que não tem certeza se Kendo está vivo, pois é a primeira vez que a morte realmente acontece. Enquanto a polícia cerca o acampamento, os irmãos chegam. No entanto, Arthur não acompanha Emily, explicando que veio apenas para apoiá-la e não o pai deles. Isabel tem uma crise e se culpa por tudo, já que foi ela quem criou aquele mundo. Greg então diz que o mundo é lindo e que ele não vai embora. Emily corre até a ponte e chama ele, mas acaba sendo arrastada pelos policiais. Em seguida, Isabel olha para a foto de formatura de Emily e a chama de linda. Ela beija Greg antes de sair para distrair a polícia, enquanto usa o dispositivo para tomar os cristais. Como os policiais correm atrás dela, Greg consegue sair do acampamento sem ser visto. Ele chora enquanto atravessa o centro da cidade, finalmente aceitando tudo o que aconteceu. Momentos depois, Greg está sentado em um grupo de apoio e admite que tem um vício. Acontece que toda a história da simulação foi uma alucinação causada pelas substâncias ilegais que ele e Isabel tomaram. Eles eram apenas andarilhos violentos o tempo todo. Com o tempo, Greg consegue ficar limpo o suficiente para reencontrar Emily. Terminando assim, Bliss, filme de ficção científica e drama de 2021. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.